Olá, estamos de volta, estamos discutindo a língua portuguesa, mas sempre com essa vertente voltada, então, para o concurso público. Quando estudamos português para concurso público, por mais que a sua escolaridade do ensino fundamental, do ensino médio, tenha sido boa, você fez uma boa escola, estudou, tem um bom conhecimento gramatical, mesmo assim você tem que entrar nesse mundo do concurso público e, por meio da prática, por meio da resolução de questões, se especializando em bancas, você deve, então, moldar esse bom conhecimento que já traz as dificuldades que a banca nos impõe. Todo concurso público traz, algo que enseja levar o candidato ao erro. A questão tem um molde que se chama induzir a erro. Então, por mais que você entre com o coração puro, com a sabedoria, você tem um inimigo lá que quer usar todos os recursos que você tem contra você. Então, ela busca, induzir a erro. Agora, o brasileiro, em sua grande maioria, traz um déficit escolar em relação ao português, à norma culta, gigantesco. Em ambiente universitário, muitos chegam a procurar uma área em que a escrita é predominante. Ah, professor, estou fazendo um curso de direito, de secretariado, de publicidade. Eu gosto, não basta gostar. Tem que ter o estudo, tem que ter essa sabedoria. E aí a gente percebe, a pessoa vem para o concurso público como se fosse aprender português lá da casca do ovo. Como se no aspecto bíblico voltasse ao Éden. E aí nós não temos nem tempo, nem capacidade de respeitar esse tempo da sua preparação. Porque se eu voltar aos detalhes do substantivo, as características, plural, masculino, feminino, marido, esposa, homem, mulher, galo, galinha, daí você vai voltar muito lá no ovo, vai voltar a gema, e daí a prova, ela está lá na frente. Não é? Então, é nessa hora que nós adultos damos aquele giro na vida, nos reinventamos. A vida estava em um nível, em um grau, você vai lá e torce isso daí e muda a sua vida. Tá bem? É como se na bússola, aquela atração que ia sempre para o mesmo lado, você consegue distorcer, mudar essa direção, consegue sim produzir uma revolução nessa caminhada. Então, para estudar, pensando em concurso público, nós temos que recondicionar o ambiente. Aquela que nós chamamos de zona de conforto começa a sofrer vários tipos de perdas. Eu preciso superar os obstáculos. E não posso fugir, então, da realidade. Quais são esses obstáculos? Se você vai escrever, se você vai ler, você desenvolve um tipo de competência. Muitas vezes, ainda aquém das dificuldades que a banca nos impõe. Professor, eu escrevo bem, eu leio, eu entendo. Isso não é suficiente para o mundo do concurso público. Tá legal? Nós vamos ter a clara evidência disso no tema que nós vamos, então, agora entrar. Vamos lá. É agora que nós vamos ter, dentro do capítulo pronome pessoal, os chamados pronomes átonos. Da primeira pessoa, o me e o nos. Da segunda pessoa, o te e o vos. E na terceira pessoa, o pronome se, o a, os, as e o lhe, lhes. Ok? É nesse exato momento que nós temos os pronomes átonos como principal tema dentro do concurso público. A primeira coisa que se estuda é, dentro desse conjunto todo, você vem e estuda o tema colocação. Perfeito? Então nós teremos aqui 4 regras que ajustam, que produzem coerência, produzem uma lógica para você andar nas questões de concurso público.
4 regras de colocação pronominal. É claro que esse tema, colocação pronominal, tem ampla polêmica, né? Tem uma certa distância entre o que falamos e o que temos que escrever. O oral tem uma liberdade, a escrita vai ter uma prisão, um uso muito direcionado, né? Então nós começamos a perceber que, de repente, falando, você vai ter que falar de um jeito, mas na hora que você pegar a mesma frase na escrita, estranhamente vai ter que escrever de maneira distinta. Porque são usos distintos, são momentos diferentes. Você vai ter que se adequar à norma culta quando escrever. E aí, né, você fala assim, mas e daí? Como que... então nós começamos a virar poliglotas. Né? Você fala, vai aprender 2 línguas? Não. Você vai ser poliglota dentro do próprio português. Saber adequar-se à realidade vivida. Se é uma realidade oral, informal, você tem um uso. Se você tem uma realidade formal, escrita, você tem um outro uso. Haverá uma autoimagem que você protege dependendo da situação. Se ali é adequado você dizer, me veja, se escrever, o adequado seria veja-me. E aí passamos a ter essa preocupação de adequar-se de acordo com o contexto. Então, poliglota nesse sentido, de saber usar o melhor português a depender do contexto. Sempre pensando na melhor forma de interagir. Tá bem? E aqui você já sabe, né? Esse uso oral já está impregnado em cada um de nós. Você tem que aprender a língua escrita, a norma culta, aquilo que cairia num concurso. Que é o mais estranho. Que é o que em nós não está organizado, nem, né, rápido, preciso, está funcionando bem na nossa memória. Então aí começa todo esse treino em cima disso. Vamos observar. Colocação pronominal, então, é a primeira coisa que se estuda, forma a coerência desse conjunto por meio de 4 regras e é o ponto tocado nas provas com mais constância. Mas nós temos aqui, no OA, OSAS, lhes, um outro problema grave. Então, esses 2 tipos de pronomes, eles trabalham no mesmo espaço frasal. Eles trabalham ocupando o mesmo espaço. E ora é o pronome o, ora é o pronome lhe, dependendo de algumas características gramaticais. Ao mesmo tempo que eu digo vou abraçá-lo, devo dizer vou pagar-lhe. Vou abraçar José, vou abraçá-lo. Vou pagar a José, vou pagar-lhe. Eu percebo que há algumas diferenças, que há algumas sutilezas, que vão gerar todas as diferenças entre o e o lhe no português. É nessa hora que você pergunta, professor, qual que é o tipo correto? Eu vou dizer obedecê-lo, obedecer-lhe. Você vai dizer obedecer-lhe, porque quem obedece, obedece a alguém. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Vamos à lousa, então. Nesse grupo, nasce a preocupação quanto ao tipo, se devemos escolher o pronome o ou o pronome lhe. E aqui nós teremos 2 regras que exigirão excelente conhecimento de regência, uma boa noção de regência, né? Então é algo que, para chegar a esses 2 tipos, eu preciso do capítulo de regência funcionando bem na minha memória. E, por fim, o grupo OA, OSAS, em algumas situações bem específicas, poderão exigir adaptações entre o verbo e o pronome, e às vezes apenas do pronome. Então, você encaixa alguma coisa nova, você produz algumas adaptações para que o encaixe fique mais agradável. E isso ocorre com o pronome OA, OSAS, em algumas circunstâncias. E isso produzirá também 2 regras. Totalizando, então, 8 regras que precisam ser estudadas
em relação a esse tema. E como são 8 regras justas, é disso que o concurso público vai viver. Você fala, professor, como que eu vou superar a questão? Dominando essas 8 regras. É dentro desse conjunto que nasce o candidato. O usuário vai administrando, com mais ou menos consciência, essas 8 regras. Quando escrevemos, escolhemos, omitimos, né? Você administra. Mas na prova a banca te empurra para o problema. A banca te impõe a resolução, a ultrapassagem do problema. E aí que entra o domínio, a consciência das 8 regras que envolvem os pronomes átomos. Vamos à lousa, então, para observar que você pode estudar qualquer um desses pontos. Ah, professor, vou começar por um, vou começar por outro. Ok. Os estudos podem ser feitos isoladamente, mas ao término, esses 3 capítulos se transformarão em apenas um. O capítulo dos pronomes átomos. Ok? Professor, o que eu tenho que estudar? Está aí na lousa. Estude separadamente, mas com o claro intuito de unificação. Tá bem? Cada um produz aí uma nação, mas ao final você vai ter a união dessas nações. Preciso olhar para isso como se fosse só uma grande nação. Então nós vamos começar pelas adaptações, vamos entrar nos tipos de pronomes e, por fim, nas 4 regrinhas de colocação pronominal. Tá bom? Vamos lá? Começando, então, pela adaptação. Vamos lá. A adaptação que ocorre com os pronomes o, a, os, as, traz, então, algo que já nos produz um choque. Vamos passar a teoria, então. Vamos lá. Estaremos analisando o verbo terminado em. E aí se abrem 2 circunstâncias, tá bem? Verbo terminado em R, S ou Z. Verbo terminado em R, S ou Z, seguido dos pronomes o, a, os, as. Quando o verbo é terminado em R, S, Z, seguido dos pronomes o, a, os, as, você terá uma adaptação a fazer no português. Ou, quando o verbo é terminado em M ou em til. Quando o verbo é terminado em M ou em til. Seguido também dos pronomes o, a, os, as. Tá bem? Então, são 2 cenas que se montam e você vai ter que agora aplicar a regra de adaptação. Quais são esses 2 momentos, professor? Verbo terminado em R, S, Z, seguido de o, a, os, as, ou verbo terminado em M ou til, seguido de o, a, os, as. Essas são as 2 cenas que produzem em nós uma expectativa. Você tem que olhar para essa cena e dizer, ó, quando isso acontecer, eu tenho que dominar a regra de adaptação. Qual que é essa regra? Vamos então agora à regra efetiva. Vamos lá, vamos colocar no papel essa regra que devemos então, né, observar diante de 2 situações. No grupo do RSZ, você vai cortar o R, cortar o S e cortar o Z. Isso pode ou não, às vezes, produzir no verbo uma regra de acentuação gráfica. Quando se corta o R, o S e o Z, eu tenho que administrar, talvez, o uso do acento nos verbos. Tem que estar atento a isso. E vou acrescentar ao pronome a letra L. Vou acrescentar ao pronome a letra L. Então, quando nós temos no português, por exemplo, estudar mais o pronome o que surgirá
na língua portuguesa. Então, você vai cortar o R, e aí passaremos a ter o acento em estudar, igual sofá, por exemplo, né? Sofá, babá. Então, é uma oxítona terminada em A, você vai ter que acentuar. Quando tinha o R, não caía na regra. Cortou o R, passa a cair na regra. Corta-se o R e acrescenta-se o L ao pronome, surgindo então a forma estudá-lo. Estudá-lo. Então você pode, na prova, ter uma situação em que a banca te impõe essa aplicação da regra. Tá bem? Pronome o, tendo um verbo terminado em R, exigindo então essa adaptação. Isso ocorreria com o, a, os, as. E até aí, a nossa memória funciona bem, gente. Até aí, a nossa experiência de ler e escrever não se assusta. Tá bom? Você vai ler constantemente, né? Deveríamos observá-lo, deveríamos encontrá-lo, né? Não se deve observá-lo. Nós encontramos isso na língua escrita, encontramos isso dentro da nossa experiência da norma culta. Então, essa primeira... Fala, professor, tranquilo. Só que a partir daí é que a coisa desanda. É a partir daí que você nota que as estranhezas vão surgir. Vamos à luz para vocês perceberem. Ó. Se você disser, estudamos, mais o pronome o, aí já foge bastante da normalidade. Cortaremos a letra S, como manda a regra, e acrescentaremos o L ao pronome. Não tem acento porque a tônica está lá no dá. Estudamo. Então aí não há regra. E o resultado será estudamo-lo. Estudamo-lo. Estudamos o livro, por exemplo. Vai ficar estudamos mais o pronome o, e na hora de você encaixar as peças, o resultado será estudamo-lo. E aí é bacana a gente perceber que isso foge completamente da nossa experiência. Essa é uma situação que você fala assim, professor, eu nunca escrevi na minha vida. E diria mais, se leu, passou por cima, nem reparou. Nem quis reparar. Né? Coisa feia, vamos em frente. E aí nós percebemos que no dia a dia, nós colocamos um pronome nós e resolvemos o problema. Nós estudamos, nós o estudamos. Pronto. Puxa o pronome para antes do verbo e a vida continua. Então, no nosso dia a dia, nós superamos o obstáculo e fugimos desse ajuste tão exótico, tão estranho aos nossos ouvidos e principalmente aos nossos olhos. A prova é escrita e nós olhamos e não acreditamos nessa troca. Olha a terceira, como é pior ainda. Ó. Verbo terminado em Z. Então, se você diz assim, ó, fiz, mais o pronome o, qual será o resultado disso? Corta-se o Z, acrescenta-se o L e nasce a forma, então, filo, que imediatamente nos leva à famosa frase de Jânio Quadros, que ilustra bem o corte do Z, o corte do S, né? No filo, porque quilo, você tem a imediata exemplificação do que está aí na lousa. No fiz, cortou o Z, acrescentou o L, filo. No quis, cortou o S, acrescentou o L, ficou quilo. Filo, porque quilo. Olha que bonito. Lá na segunda adaptação, o verbo é terminado em M ou em tio, como em verbos como dão, põem, estão. Né? E ao pronome, vamos acrescentar a letra N, para que haja, então, um encaixe mais melodioso, um encaixe mais claro. Né? Percebam que a intenção é boa, o resultado é que não foi. Então, se nós pegamos, estudam,
mais o pronome o, qual vai ser o resultado? E aqui nada se altera no verbo, apenas se acrescenta a letra N ao pronome, gerando a forma, então, estudam-no. Estudam-no. Essa seria a forma correspondente. E se pegarmos, então, o verbo põe, mais o pronome o, você vai acrescentar a letra N ao pronome o, fazendo surgir põe-no. Põe-no. E em concurso público, gente, aí que é bacana essa sinceridade nossa, gente, né? A gente tem que olhar um no olho do outro e dizer com sinceridade. Se nós estivéssemos no papel da banca, qual a dúvida de usar isso daí? Nenhuma. Nenhuma. Se a minha intenção é produzir um fato que induza a pessoa a erro, que dificulte, né, o controle da situação, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, esse é o momento em que um brasileiro parece estar usando uma outra língua, o espanhol, e não o português, né? Amámo-lo. Você fala, professor, o que é isto? Né? O que é isto? Estudam-no, dão-no. O que é isso? Isto é pronome o, a, os, as, diante de duas situações. Verbos terminados em R, S, Z, ou verbos terminados em M ou til. Quando houver essa cena, há adaptação no verbo e pronome e, no segundo caso, só no pronome. Tá legal? Como é algo que envolve uma adaptação, envolve uma regra, não tem o que discutir, você tem só que treinar, 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 até que isso é internalizado por nós. Hoje é estranho, exótico, não usamos, não percebemos. Para concurso público, estude, porque cai demais. E aí é bacana a gente perceber, é um estudo com prazo de validade. Porque eu posso voltar à minha vida normal de usuário do português e dispensar boa parte disso. Isso eu posso dar um jeito de não usar. E é uma realidade. Tanto que na hora em que lemos, raramente encontramos essas formações. A não ser quando o verbo é terminado em R. Aí nós temos muito, né? Quando você tem frases como acatá-lo, acertá-lo, pegá-lo, isso é comum na língua escrita, na norma culta. Tá legal? Então, tá aí na lousa. Vamos voltar à lousa. Essa é a primeira parte a ser estudada. As duas adaptações que são estranhas e, por isso, extremamente comuns na prova. Vamos voltar lá na nossa base para ler que esse daqui já resolvemos. Ó. Tá bem? Então, as duas regras da adaptação já foram acertadas. Vamos agora ao tipo de pronome. Vamos ao tipo de pronome. Tipo de pronome. Tá bem? Então, nós temos agora a preocupação de usar o a, os, as, lelês, sabendo que isso dependerá 100% da regência. Então, usamos os pronomes o, a, os, as, com qual intuito? Eles substituem o objeto direto. Ponto final. Não há exceção, não há uma letra a mais do que essas que estão na lousa. Os pronomes o, a, os, as, simplesmente, o que eles fazem? Substituem o objeto direto. Então é óbvio que a cena que teremos aqui é de um verbo transitivo direto, mais o seu objeto direto, e é exatamente nessa peça, objeto direto, que teremos a presença dos pronomes o, a, os, as. Na frase, então, li o livro é o objeto direto, livro é o objeto direto, se a banca pede para eu trocar por um pronome, é aí que nasce a forma li-o. Professor, poderia colocar antes? Opa.
Colocar antes é o que nós vamos estudar em seguida. Colocar antes, colocar depois, colocar é a colocação pronominal. E lá você vai aprender que nessa frase li, o, é a única posição possível. Você não poderia jamais colocar antes do verbo o li, porque você está começando o período. E na hora que nós iniciamos o período, você não pode colocar o pronome antes do verbo. Ele precisa estar, né, em outra posição que não seja antes do verbo. Mas estão notando, agora é a preocupação de saber qual que era o pronome correto. E ali, o livre é objeto direto, e isso corresponde a uma substituição que se dá com os pronomes o, a, os, as, de acordo com gênero e número. Masculino, feminino, singular, plural. É aí que surge o uso dos pronomes o, a, os, as. Substituem o objeto direto. É óbvio, então, que o encargo mais duro, mais pesado, se dará para o lhe, lhes no português. Vamos a ele, então. Vamos lá. Quando usarmos o lhe, lhes no português, teremos, então, uma outra realidade muito especial, que é os pronomes lhe, lhes substituem o objeto indireto. Vírgula. Você fala, professor, por que você não colocou ponto final igual o outro? Não, esse daí é vírgula. Porque temos vários tipos de objetos indiretos. Tem verbo que rege a preposição de, como precisar de, discordar de, gostar de. Temos verbos que exigem a preposição com, concordar com. Tem verbo que exige a preposição por, optar por. Tem verbo que exige a preposição em, acreditar em, crer em. E eu tenho que entender que o pronome lhe, lhes não atende essa demanda. O verbo exige a preposição de, preposição com, preposição por, preposição em, infelizmente não. O pronome lhe, lhes vai substituir um tipo de objeto indireto que é extremamente especial no português. Vamos entender o porquê. Então, são os objetos indiretos introduzidos, vamos colocar aqui na concordância que está na lousa, introduzido pela preposição a. Pela preposição a. Então, não é qualquer tipo de objeto indireto. É aquele que exige a preposição a. E nós teremos, então, não é um ou outro, mas centenas e centenas de verbos que exigirão a preposição a. Nós teremos uma regência que é muito básica no português, que é esse algo a alguém. Esse algo a alguém é a hora do lhe, lhes, nesse a alguém. Quem dá algo a alguém. Quem envia, envia algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Então são são centenas e centenas de verbos que promovem esse tipo de regência, em que há esse algo a alguém. Esse é o modelo, então, recorrente, é um modelo, né, que, para primeiro contato, é perfeito para você entender, que você usa, que você tem consciência, tá bem? Então, na hora que entra esse a alguém, é o momento do lhe, lhes, na língua portuguesa. Vamos à lousa, então. Percebam que esse a alguém que eu já frisei, né, vai ter o valor de destinatário. De beneficiário. Então, é aquele que recebe alguma coisa. Então, nesse momento, nós vamos ter um verbo que transita, vai até o objeto indireto, mas esse objeto indireto não é qualquer um. É um a alguém que o verbo exige, e com valor de destinatário.
com valor de beneficiário, aquele que recebe alguma coisa. Tá bem? Então, se você tiver uma frase em que você diz: mandei o livro ao aluno, esse é um verbo, olhem lá, que vai até um objeto, que é a coisa mandada, o livro. Mas tem um destinatário, ó. Mandei o livro a alguém. E é nesse a alguém que temos o uso do pronome lhe-lhes na língua portuguesa. Aqui, o livro é o objeto direto. Mas esse ao aluno é o objeto indireto. Se a prova sublinha para você substituir ao aluno por um pronome, a troca ficaria: mandei-lhe o livro. Observando, então, que esse lhe substitui o objeto indireto introduzido pela preposição a, estrutura, termo da oração, que vai trazer, então, esse valor de quem recebe alguma coisa, de quem é o beneficiário de alguma coisa. Mas estão notando? É esse conjunto. Não é uma ou outra coisa. É uma e a outra coisa. Tem que ser um objeto indireto, mais, exigente da preposição a, mais, com valor de destinatário, valor de beneficiário. Então, o uso na língua portuguesa dos pronomes o a, os as, lhe-lhes, não é simples, porque, né, nós temos aí a dependência de uma outra competência, a dependência da regência. A regência, nessa hora, vai nos guiar em relação, né, à coerência teórica de dominar o uso do o e o uso do lhe. Sabendo que você já tem na tua bolsa aí, né, as adaptações quando forem necessárias. Agora você vem e acrescenta a distinção de usar o o ou usar o lhe na língua portuguesa. Tá legal? Isso está se juntando nessa sacola. São lições dispersas, separadas. Ah, professor, na segunda estudei uma coisa, na quinta estudei outra. Ok, não tem problema. Vocês viram que dá para estudar separadamente, mas com o intuito evidente de unificação. Tá bom? E por fim, vamos à lousa de novo? Ó. Por fim, chegamos às nossas últimas regrinhas. Né? Agora viu aqui as duas regrinhas do tipo de pronome, quando que é o o, quando é o lhe. E agora, por fim, vamos às 4 regras de colocação pronominal. Professor, o que eu tenho que estudar? Está aí na lousa. Pegue uma tarde da tua vida e transforme isto em algo seu. Vá para uma prova com isso dominado. A chance de estar lá é real. É uma chance muito concreta. E os benefícios você está entendendo. Não é para qualquer um. Desde lá da adaptação até o tipo, você já percebeu que é momentos difíceis do português. E aí que é bacana você começar a perceber, hein? A colocação pronominal é um tema universal. Só assim, professor, fazer prova da banca X, Y, Z. A colocação está em todas. Agora, há algumas bancas, por exemplo, a Carlos Chagas, Fundação Carlos Chagas, ela produz uma questão em que o foco está ali no uso do tipo de pronome. Quando que é o o, quando que é o lhe, no português. Isso é importante vocês entenderem que há, dentro de cada banca, às vezes o foco mais em um ou mais em outro. Né? Mas a colocação é o ponto pacífico. Todas vão lá e usufruem das 4 regras de colocação pronominal. Tá bem? Vamos montar, então, as 4 regrinhas de colocação pronominal. Vamos à lousa. Essas 4 regras, então, começam assim. Vamos lá. Regra número 1. Não iniciar o período com o pronome átono. Então, por exemplo, após um ponto final, por exemplo, você vai começar um período. Né? Começando um parágrafo, vai começar um período também.
Então, você não pode dizer ali assim, por exemplo, me informaram. Isso está erradíssimo no português. Não se inicia o período com o pronome átono. O adequado aqui, então, seria a forma informaram-me. Informaram-me. Essa seria a correção, essa seria a colocação ideal. Observando, então, que nós não podemos usar o pronome antes do verbo. Nós vamos aproveitar essa questão de colocar antes, colocar depois e criar aqui com vocês a nomenclatura. Então, põe num cantinho aí, ó. Já que nós vamos ter que falar grego, a banca fala assim, temos que aprender. Se você colocar o pronome antes, o pronome depois, e haverá, sem dúvida, um lugar em que você o insere no meio, não é? São os 3 lugares possíveis, antes, depois ou no meio, isso recebe nomes gregos. Se você colocar antes, isso receberá o nome de próclise. Se você colocar depois, ênclise. E se colocar no meio, a famosíssima mesóclise. Próclise, ênclise e mesóclise. Nomes gregos para designar colocação anterior, posterior ou intermediária. Não é? Então, notem que a banca pode usar o grego para te complicar. A colocação em próclise, você fala, professor, caiu um negócio lá que eu não entendi. Está aí, ó, traduzindo. Pode cair também, ó, a colocação proclítica, ó que lindo. Colocação enclítica, ou seja, a colocação em ênclise, colocação em próclise, tá bom? E depois que você passar no concurso, tal, né? Caiu a questão de colocação, você acertou a próclise, a mesóclise, você pode, de repente, ter uma ninhada, né? Uma ninhada, por exemplo, de gatos, ó que nome bonito para pôr, né? Vem, próclise, vem, ó aqui, né? Nascem 3, perfeito. Próclise, ênclise e mesóclise, em homenagem ao seu sucesso. Mas tem que aprender as regras. Né? Antes de dar nome para bicho, vamos dar sabedoria a essas regras, para quando chegar na prova, e a pergunta mais constante está em cima da próclise, da ênclise e da mesóclise, quando chegar a hora, saber agir. Vamos à lousa então, vamos lá. São 4 regras que nós vamos observar que proíbem, obrigam essas colocações. Então, essa primeira que nós vimos, não pode colocar antes, quando você está iniciando o período. Professor, entendi. É um caso de próclise proibida. Próclise proibida. E isso também vai valer para o começo de um período ou após uma vírgula. Né? Quando você está começando uma oração após a vírgula, você não pode dizer, me viu, muito mais adequado dizer, viu-me, na norma culta, né? Após uma vírgula, após essa pausa, o adequado não é colocar o pronome antes do verbo. Então, essa noção de início de período se estende também a uma pontuação como vírgula, ponto e vírgula, tá bem? Que é o momento de uma pausa e o pronome, então, adequadamente não deve vir antes, e sim no meio ou depois, dependendo do verbo. Mas antes não. É o caso de próclise proibida. Tá bom? Nós vamos entrar agora na regra 2 e na regra 3, que elas vão trazer uma certa semelhança. Ou seja, colocar depois do verbo não poderá devido a 2 informações. E essas 2 informações devem ser guardadas com todo amor e carinho. Porque colocar depois do verbo é muito comum, mas há 2 elementos que proibirão. Vamos localizar? Vamos à luz. Ó. A proibição agora ocorre, primeiro, com o particípio. Não colocar os pronomes átonos após o particípio. Então, se é após o particípio,
nós temos aqui uma ênclise proibida. Uma ênclise proibida. Colocar após o particípio não é jamais correto no português. O particípio são aquelas formas verbais terminadas em ado e ido, como cantado, estudado, vendido, abolido e assim por diante. Essas formas, chamadas de particípio, proíbem a colocação após. Então, numa frase em que você diga assim: a mulher tinha queixado. E aí você tem que usar o pronome ser. Deixa comigo, professor, deixa comigo, já estou aqui, ó. Ah, é exatamente isto que não se faz no português. Queixado é a famosa forma do particípio e após o particípio, erro de colocação pronominal. Após o particípio, jamais use o pronome átono. E aí nós temos que ter a consciência que você pode tranquilamente colocar o pronome aqui, no meio da locução, a mulher tinha se queixado, ou pode fazer como os portugueses, colocando preso ao verbo ter. A mulher tinha se queixado. Aí você vai falar o S mais forte, o E fraquinho, como eles fazem. Então o lugar é diferente, a colocação é diferente, mas, estão percebendo? Tanto lá quanto cá, ambas as formas corretas. Porém, em qualquer lugar do mundo, após o particípio, erradíssimo. Nunca coloque os pronomes átonos após um particípio. Então, se você tem uma questão de colocação pronominal numa prova, 5 alternativas, uma delas a banca sempre vai colocar um particípio e o pronomão, né, o pronome átono, lá bonitão depois do particípio. Então tem que saber identificar o particípio. Não é? É um momento que não soa mal, não é algo que dói os olhos. Eu tenho que saber a regra. E a regra agora exige de nós o reconhecimento do que é o particípio. Às vezes a regra lá na frente não funciona bem, porque falta esse passo para trás, identificar o particípio. Professor, não conheço o particípio, então tem que voltar para resgatar o que é o particípio. Tá bom? Vamos à regrinha número 3, regrinha que vai ter mesma condição. O após a ênclise é proibida. Vamos observar qual que é. A regra 3 é uma das mais famosas, pois ela nos conduz, né, ao futuro. Não colocar o pronome átono após o futuro. Não colocar o pronome átono após o futuro. Então, quando a regra pede para você não colocar após, é sinal que a ênclise está em jogo, e aqui, nesse caso, é uma ênclise proibida. Não colocar o pronome átono após o futuro é regra absoluta. Ah, professor, vou para a Ásia, o país fala o português. Vou para a África, vou para um país que fala o português. Vou, né? Em algum lugar que se use o português. Em qualquer lugar do mundo, não se coloca o pronome átono após o futuro. O que eu chamaria a atenção de vocês é para o seguinte: nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, ambos do indicativo. Ambos do indicativo. Futuro do presente, futuro do pretérito. Então, quando você diz, vamos usar o verbo estudar, ó. Quando você diz, ele estudará,
eles estudarão. Né? Olha como o futuro do presente é escandaloso. A marca de futuro grita para nós. Eu estudarei, ele estudará, eles estudarão. É nesse momento que a gente sente o futuro forte, vibrante. Agora temos o futuro do pretérito. Eu estudaria, ele estudaria, eles estudariam. Não há dúvida que o futuro do pretérito é também parte da regra, porém muito mais discreto. Você fala, professor, eu nem conhecia o futuro do pretérito. Está aí, gente. Por isso que numa proporção, né, a cada 100 questões de colocação, talvez você encontre lá 10%, talvez 5% com o futuro do presente do indicativo. Estudarei, estudará, estudarão, que o futuro exala, o futuro é marcante, nós captamos o futuro. Então é o dia que a banca fala, ó, essa eu quero que você acerte. Quando ela coloca essa regra usando o futuro do presente, a banca está com o coração mole. Ela está cooperando com você. Porque o normal é a banca não cooperar e ela está com o coração cabeludo. Coração duro, uma pedra. E aí aparece o futuro do pretérito. Tá bem? Esse é um momento extremamente comum em concurso público. Se a frase é dada, atente-se ao futuro. Se a banca pede para mudar o lugar do pronome, poderia colocar após o verbo, banca te perguntando, atenção, veja se esse verbo não está no particípio, regra 2, veja se esse verbo não está na regra 3, veja se não é o futuro, sabendo que há 2 futuros, futuro do presente, futuro do pretérito, e o futuro do pretérito cai de maneira totalmente completa. Né? Dá vontade de dizer que só cai o futuro do pretérito. É lógico, uma outra com o futuro do presente faza, mas a totalidade da sua atenção é no futuro do pretérito. Tá bem? Vamos à lousa para observar então que se um dia você disser para mim que você fez uma prova, foi super bem e acertou a questão de colocação pronominal e me manda um e-mail. Professor, eu vou passar aí no curso. Darei-lhe um abraço pessoalmente. Olha que bonito. Só que quando você chegar aqui no curso, talvez o seu professor de português não esteja mais aqui entre nós. Mas o que aconteceu? Ele leu um e-mail, a notícia não foi boa, veio a óbito. Você matou o professor de português, né? Fala, professor, fui bem na prova, acertei a questão de colocação e me manda um darei-lhe um abraço. Péssima construção. Se fosse no futuro do pretérito, ficaria, daria-lhe um abraço. Em ambas as construções, erro e erro grosseiro de colocação pronominal. O correto aqui seria, então, dar-lhe, ou seja, vai até o infinitivo, coloca o pronome e daí a desinência. Dar-lhe-ei. Vai até o infinitivo, coloca o pronome e daí a desinência. Dar-lhe-ei, dar-lhe-ia, aí sim são formas corretas, são formas adequadas. É nesse exato momento que a gente percebe, então, que no uso cotidiano nós estamos cada dia menos usando a mesóclise. Dá um jeitinho de colocar uma palavra antes e pôr o pronome antes do verbo, fugindo da mesóclise. Mas ali no darei-lhe, que o aluno que mandou para mim quase me levou a óbito, né? Você estava no início do período. Então a regra 3 está sendo aplicada, a regra 1 também estaria. Por isso que a banca te forçou a colocar no meio usando a mesóclise. Tá legal? Vamos à nossa última regrinha então, vamos lá. Última regrinha é a regra número 4, a regra que manda você obedecer a palavra atrativa. Havendo palavra atrativa, você tem que puxar o pronome para antes do verbo. Você tem que colocar o pronome átono antes do verbo. É a regra, portanto, da próclise obrigatória.
próclise obrigatória. Quando você tem uma frase em que se dá, por exemplo, o não mais o verbo, e você teria que aplicar um pronome. Se você disser não tornou-se, esse é um erro agressivo, gente. Esse é um erro gravíssimo. Pois o não, palavra atrativa como é, palavra atrativa, obrigatoriamente exigirá de nós a atração, puxa o pronome. Daí a próclise. O pronome vem para antes do verbo, obrigatoriamente, nascendo então a próclise obrigatória. A palavra, como o nome diz, atrai, puxa o pronome para antes do verbo. Tá bem? O que você precisa aí é a lista de palavras atrativas, né? Por isso que indico para vocês uma visita ao meu blog, joambolognese.com. Vocês vão ter várias questões sobre colocação pronominal, sobre pronome átono, e há, em especial, um materialzinho chamado colocação pronominal. Então, clica lá nos pronomes átonos, na colocação pronominal, vai abrir as postagens, procure por colocação pronominal. Um material que você revisa as regras, resolve questões e, ao final do material, você encontra a lista com as palavras atrativas. Tá bem? Procure conhecer meu blog, joambolognese.com. Lá há materiais de reforço, revisão, ampliando o nosso encontro em sala de aula. Perfeito? No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco da chamada voz passiva. Até lá!